Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 22 de julho, nós vamos meditar de Provérbios, do capítulo 22 ao capítulo 24, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 22, ele começa nos falando que a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precaução. O ingênuo avança às cegas e sofre a consequência. A humanidade e o temor do Senhor, a humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos, que dá valor à vida e se afasta dele. Ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Quem semeia injustiça, colhe desgraça. O seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Mande embora o zombador e cessará as brigas. Não haverá mais contenda nem insultos. Quem ama um coração puro, fala de modo agradável e terá um rei como amigo. O Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. O preguiçoso diz: não há um leão lá fora. Se eu sair, ele pode me matar. A conversa de uma mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. O coração de uma criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Outra recomendação para os pais, né? Então, não tem como, a palavra já o diz. Às vezes a gente olha para a criança e fala: meu Deus, a criança não tem pecado, não tem maldade. Não é bem assim. A palavra diz que o coração da criança já é inclinado à insensatez. Por isso é tão importante o pai ter a vara da disciplina, ou seja, se atentar que é necessário inserir a disciplina na criação do filho. Quem explora os pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida, acabará na pobreza. E aí ele traz agora, ainda no capítulo 22, ditados dos sábios. Ouça a palavra dos sábios e dedique-se o coração à minha instrução, porque é bom andar no coração com esses ditados e tê-los sempre na ponta da língua. Hoje eu os ensino a vocês para que confiem no Senhor. Escrevi para vocês 30 ditados, cheios de conselhos e conhecimento. Assim você saberá a verdade e transmitirá um relato preciso àqueles que ouvem. Então, o primeiro: não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado em um tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles. Pagará na mesma medida todos os que o exploram. Então, essa primeira parte está falando a respeito da questão das dívidas. O segundo: não faça amizade com os briguentos, nem ande com eles ou com aquele que se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles
e colocará a si mesmo em perigo. Não se comprometa a garantir a dívida de outro, nem aceite servir de fiador. Mais um, se você não tiver como pagar uma dívida, até a cama que dorme será tomada. Não mude o lugar dos antigos marcadores de divisa estabelecido pelas gerações anteriores. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá em vez de trabalhar para a gente comum. O 23, ele começa com o sexto ditado. Quando se sentar para comer com uma autoridade, preste atenção ao que está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Não deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois talvez queira enganar. Mais uma, não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Num piscar de olho, a riqueza desaparecerá. Criará asas e voará e estará longe como uma águia. Não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferece. Insiste, coma, beba, mas não falam elas com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará seus elogios. Não perca tempo falando com tolos, pois eles desprezam até mesmo os conselhos dos sensatos. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa. Não tome a terra do órfão, pois o resgatador deles é forte, ele próprio apresentará as acusações contra você. 11º, dedique-se à instrução e ouça atentamente a palavra de conhecimento. Não deixe a disciplina dos seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Esse é o 12º. Meu filho, se o seu coração for sábio, meu coração se alegrará. Sentirei profunda alegria quando os seus lábios expressarem o que é certo. Não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre ao Senhor. Você será recompensado por isso. Sua espada será frustrada. Ouça, meu filho, e seja sábio. Mantenha o seu coração no rumo certo. Não ande com os beberrões, não se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza. E de tanto dormirem, terão apenas trapos para vestir. Ouça o seu pai, que lhe deu a vida, e não despreze a mãe quando ela envelhecer. Adquira a verdade e não a venda. Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. O pai do justo tem motivos para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios, portanto, alegre o seu pai e a sua mãe, que seja feliz aquela que lhe deu a luz. Meu filho, dei-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. A prostituta é uma cova profunda. A promíscua é perigosa como um poço estreito. Ela se esconde e espera como ladrão, ansiosa para conduzir mais homens à infidelidade. Quem se sente angustiado e triste, quem vive brigando e se queixando, quem sofre ferimentos desnecessários, quem tem olhos sempre vermelhos, aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho.
observando quando ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente, pois no fim ele morde como cobra venenosa e pica como víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, agarrado ao mastro em meio à tempestade. Dirá: bateram em mim, mas não senti, nem percebi quando levei uma surra e quando acordei para beber de novo. Então ele fala aqui dos perigos da bebedice. E aí o 24 ele começa falando para você não ter inveja dos maus e nem desejar a companhia deles, pois eles tramam violência no coração e as suas palavras sempre causam problemas. Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento dos seus cômodos se enche de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O sábio é mais poderoso que forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem uma boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Entre os líderes à porta da cidade, nada tem a dizer. Quem planeja o mal se torna conhecido como criador de problemas. Os planos do insensato são pecados, e o zombador detestável para todos. Se você vacilar no momento da sua dificuldade, sua força será pequena. Liberte-se dos que foram injustamente condenados a morrer. Salve enquanto vão tropeçando para a morte. Não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se que Deus conhece cada coração. Aquele que zela pela sua vida sabe que você estava ciente e ele retribuirá a cada um conforme as suas ações. O que ele está dizendo? Você pode mentir até para si mesmo, mas para Deus você não mentirá. Nada ficará oculto para Deus. Ele sonda e nos conhece. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar. Mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte quando ele tropeçar, pois o Senhor se desagrada disso e dele desviará sua ira. Não se perturbe por causa dos maus e não tenha inveja dos perversos, pois os maus não têm futuro e a luz dos perversos se apagará. Meu filho, tema o Senhor e o rei, e não se associe com rebeldes, pois serão destruídos repentinamente. Quem sabe que castigo virá do Senhor e do rei. E aí ele continua com mais ditados dos sábios. Estes são mais alguns ditados dos sábios. É errado tomar partido quando se julga um caso. O juiz que diz ao perverso, você é inocente, será amaldiçoado pelo povo e odiado pela nação. Mas as coisas irão bem para que os que condenam o culpado, eles receberão grandes bênçãos. Uma resposta honesta é como um beijo de amizade. Antes de construir sua casa, planeje-se e prepare o campo. Não testemunhe contra o próximo sem motivo e não minta a respeito dele. E não diga, agora vou me vingar do que ele me fez. Vou acertar as contas com ele. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas. O seu muro de pedras em ruína. Então, enquanto observava, pensava que via.
Aprendi esta lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados e a pobreza os assaltará como bandido. E a escassez atacará como um ladrão armado. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e ajuda-nos a ter na nossa mente sempre a Tua palavra. Palavra de sabedoria, de entendimento. E ajuda-nos em nosso dia a dia ter a prática da Tua palavra incorporada na nossa jornada. Queremos colocar diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.